e não tinha mais raciocínio nenhum, um homem de 53 anos. Ele ficou aqui com a sua esposa, porque a esposa tinha que acompanhá-lo, segurá-lo pela mão o tempo todo, por 23 dias. E saiu daqui enxergando perfeitamente. 5 semanas depois, ele veio fazer uma visita para mim. E disse, desculpe, dona Cátia, que eu chego meia hora atrasado, mas é que eu acabo de vir de um lugar bem longínquo de Minas pelo meu trabalho, e eu estou dirigindo às 6 horas, e o trânsito estava pesado. Para quem não enxergava nada, eu acho que é uma boa evolução. Ele ficou perfeito, está perfeito até hoje. Os cisticercos simplesmente se dissolveram no seu cérebro através do jejum terapêutico. E agora o caso mais fantástico de todos que nós tivemos aqui. O caso de uma moça de 20 anos de idade que veio do Nordeste. Ela ligou para nós dizendo que ela tinha um abscesso maligno na mama esquerda há 2 anos. Ele o incomodava muito, ele estava mais ou menos, a mama esquerda estava quase o dobro ou mais da mama direita. Ela sofria muito com aquilo, vazava pus e sangue constantemente, era um caso sério. E que além disso, ela era paralítica das 2 pernas. Agora, ela não vinha, diz ela, tratar a paralisia, porque 49 médicos haviam feito exames, punção inclusive, etc., e não deram nenhuma esperança dela ficar boa. Ela estava assim há mais de 10 anos, 10 ou 15 anos já, com essa paralisia, e ela não esperava nunca mais andar. Isso havia acontecido durante uma raquidiana que ela fez na infância, entre 5 e 6 anos de idade, ela vai fazer uma cirurgia. Então, durante a raquidiana, a anestesia, lesaram algum neurônio na medula dela, e por isso ela ficou paralisada. E ela foi até lá, foi até a clínica, e nós então fizemos o tratamento para ela. Por causa daquele abscesso maligno que ela tinha, o médico lhe prescreveu 42 dias de regime líquido, jejum terapêutico. E ela aceitou, gostou tanto que ela fez 43 dias para mostrar que ela não se importou nem um pouquinho. Ela estava muito motivada realmente. E a gente via que o tratamento estava fazendo bem. Ela era magrinha, magrinha, parecia ter 12 anos, pesava 32 quilos e ela, nestes 43 dias, engordou 1,5 kg. Apesar do jejum terapêutico, porque o corpo dela não devia eliminar gorduras, devia eliminar uma outra coisa, que era esse abscesso. Isto, aliás, é algo muito importante. No jejum terapêutico, o nosso corpo se volta a digerir primeiro as piores matérias que ele encontra. Então, numa pessoa, por exemplo, gorda com um tumor maligno, o corpo vai primeiro desfazer o tumor maligno e só então atacar os depósitos de gordura. O corpo é muito sábio. E no caso dela, realmente aquele abscesso estava diminuindo, as dores desaparecendo e parecia que estava correndo tudo muito bem, sabe? Parecia assim aquela rotina normal. E um dia ela me deu um susto, depois de 30 dias de jejum terapêutico. Ela mandou chamar-me com emergência, eu fui correndo ao quarto dela e ela me disse com os olhos arregalados que ela havia sentido o roçar do cobertor na sua perna esquerda. Então, sensibilidade na perna. Ninguém esperava uma coisa dessas, porque nós não tratamos das pernas dela, nem fisioterapia, nem nada que pudéssemos fazer, porque havia desengano total, não havia nenhuma esperança de recuperação. E os exames médicos mostraram que ela tinha sensibilidade não só na perna esquerda, mas na direita também. Aí, claro, nós começamos a aplicar todos os recursos de termalterapia, de fisioterapia que a gente pode imaginar e que nós temos lá na clínica. E, para encurtar a história, ela ficou conosco 90 dias e saiu de lá andando. Andando ainda com um andador, porque ela não conseguia ainda suster-se sobre as pernas. Mas depois de poucos meses, ela deixou o andador. Ela começou a andar normalmente, sem andador, sem muleta, sem nada. Voltou a estudar, conheceu um rapaz, ficou noiva, casou-se, teve uma gravidez, deu à luz uma filhinha e amamentou a filhinha em ambas as mamas. E nós temos fotos sobre isso e é um fato que nós realmente podemos comprovar. O que aconteceu ali, a gente poderia chamar de milagre. E claro, nenhuma doença pode ser curada sem o milagre de Deus.
porque recuperação de células, de neurônios, só por Deus. Mas até certo ponto existe uma explicação. O jejum terapêutico fez com que voltassem a funcionar os neurônios que não estavam seccionados apenas em sofrimento. E eles se recuperaram durante esse jejum prolongado de 3 meses. Não é fantástico? Fantástico. Diante desses fatos, qualquer pessoa pode se submeter a esse tratamento ou existe alguma contraindicação? Existem algumas contraindicações. Pessoas muito idosas, debilitadas, crianças novas e gestantes não devem fazer um jejum prolongado. E também algumas pessoas, por exemplo, portadoras de doenças como hipertiroidismo e algumas outras. Essas pessoas, por isto, deveriam sempre consultar um médico. Aliás, qualquer pessoa que deseja fazer um jejum prolongado deveria consultar um médico antes de começá-lo para ter uma orientação. Porque o tratamento natural é natural, mas ele precisa ser também acompanhado, como todo tratamento. Nada deve ser feito assim aleatoriamente, certo? Mas, de modo geral, a grande maioria das pessoas terá um grande benefício se fizer um jejum terapêutico. Até eu fiquei com vontade de fazer. Eu poderia fazer um tratamento assim, digamos, de 10 dias? Pode. Você diz em casa. Em casa. Pode. Você pode fazê-lo. Desde que você consiga reunir algumas condições. Primeira condição, você precisa ter certeza de que você compreendeu o método e deseja vivenciá-lo. Para você estar realmente motivada para esse tratamento. A segunda coisa é escolher na sua agenda uma época assim da sua vida em que você não terá um excesso de responsabilidades. Porque senão você vai entrar em tensão nervosa por ter que ter um pouco de tempo para outras coisas necessárias durante o tratamento. Por exemplo, relaxar um pouco, meditar, respirar e assim por diante, pensar na vida. Você não pode estar naquela roda viva de todos os dias. Uma outra coisa que você tem que fazer, preparar os seus amigos e familiares para eles compreenderem o método e apoiarem você. Porque senão, eles vão começar a tentar dissuadir você de fazer esse jejum, pensando que tem que salvar você, porque você vai morrer de fome, sabe? Então, eles têm que estar preparados também. E tenha certeza de seguir meticulosamente as instruções do seu médico quanto à readaptação alimentar depois do jejum. O mais importante é isso, porque o seu aparelho digestivo não pode, imediatamente após o jejum, recomeçar a digerir alimentos pesados. Você tem que fazer uma adaptação gradativa, certo? Tá? Então, isso também é importante. E você vai ter que praticar algumas coisas. Então, reservar um tempo. Você deve tomar muita água, além dos sucos, andar descalço na grama, tomar um pouco de sol, fazer exercícios físicos e respiratórios, relaxar, pensar na vida, pôr as coisas em ordem entre você e Deus, e você consigo mesmo, você com seus familiares, sabe? Ficar assim, naquela situação tranquila, tudo, um reequilíbrio de todas as coisas. E você vai ver que a recompensa final será maravilhosa, porque você vai se sentir assim, vitorioso ou vitoriosa. E se uma pessoa sente que precisa da desintoxicação orgânica, mas não tem tempo de fazer em casa ou até tempo de se internar numa clínica, por exemplo? Como que ela procede? É difícil porque as pessoas hoje em dia, elas não têm tempo para se tratar, você já notou? Para nada. Para nada. Mas ainda assim, existe alguma coisa que elas podem fazer. Nós chamamos isso de mini desintoxicação de uma semana. Quando as pessoas desejam fazer esse tratamento, elas costumam telefonar para nós ou escrever para nós e nós mandamos por escrito a orientação detalhada desta mini desintoxicação que dura uma semana. Mas, resumindo, seria mais ou menos o seguinte: a pessoa ficaria um dia fazendo dieta líquida, 2 dias fazendo dieta de frutas, 2 dias comendo exclusivamente alimentos crus, 2 dias comendo alimentos crus acrescidos de batatinha cozida e pão integral. E depois disto, ela vai para uma alimentação ovo-lacto-vegetariana bem completa, integral,
para a qual nós enviamos a orientação também. E se ela fizer isto uma vez por mês, por exemplo, e no meio termo, assim, nos intervalos, ela continuar praticando essa alimentação saudável, ela pode não ter aquele resultado fantástico, como se ela tivesse um jejum prolongado. Mas, certamente, com o tempo, ela vai chegar a obter os seus objetivos também. E podem aparecer alguns efeitos colaterais, assim, durante o tratamento? Efeitos colaterais, propriamente ditos, não. Isto se for bem aplicado, bem prescrito e bem aplicado. Não existe, digamos, nenhum perigo, certo? O que podem aparecer são alguns sintomas dentro dos primeiros 3 dias, do primeiro ao terceiro dia. Depois, em geral, não acontece mais. O que pode aparecer é uma ligeira dor de cabeça, poderia ser uma certa dificuldade de conciliar o sono, porque a pessoa fica um pouco acesa por causa da eliminação de toxinas, alguma erupção na pele, mas todos esses são, assim, sintomas inofensivos, completamente inofensivos e explicáveis. Porque quando as matérias tóxicas caem no sangue no começo da desintoxicação, lembra da dona de casa que tira todas aquelas coisas, aqueles trambolhos do armário e põe em cima da cama? O nosso corpo também faz isso. Ele retira dos tecidos, das articulações, das artérias e põe no sangue. E esse sangue circula pelo corpo e vai incomodar um pouco quando passa pela cabeça. Então pode dar uma dor de cabeça. Vai querer ser expelido pela pele. Então a pele pode ficar com uma certa erupção. Mas são sintomas assim, que passam logo, que podem ser muito bem corrigidos até com tratamentos naturais. Tá? Para isso você precisa de uma orientação. E que devem até encorajar a pessoa que está fazendo a permanecer, a perseverar nesse método, nesse tipo de tratamento tão nobre, tão seguro e tão eficaz. E se eu fizesse um dia de dieta líquida, digamos, por semana, na segunda-feira? Olha, nós recomendamos este método, para todos os pacientes que passam por aqui. E muitos deles continuam fazendo isso em casa há muitos anos, com bons resultados, obviamente. Porque não existe coisa melhor para você manter a sua saúde, para você manter a vitalidade e até perder alguns quilinhos, se for necessário, do que fazer um hábito deste um dia de sucos por semana. Olha, eu não sou uma pessoa doente. Que resultado eu teria se eu conseguisse me tratar na clínica? O que se nota depois de uma desintoxicação orgânica é o seguinte. A primeira coisa é que a pessoa tem, assim, parece que um novo equilíbrio físico e mental. O seu porte fica mais ereto, os seus olhos ficam brilhantes, a pele fica mais viçosa, sabe, mais corada. Até as unhas ficam mais resistentes. O cabelo fica mais macio, mais fácil de pentear. É interessante como, através da desintoxicação, o corpo inteiro recebe benefícios. A circulação do sangue vai ser muito mais rápida. Portanto, o coração vai ter um grande alívio. Ele vai bater mais compassadamente, mais tranquilamente e mais facilmente abaixará a pressão arterial, etc. Aliás, a pressão arterial praticamente sempre é normalizada nesse período de uma desintoxicação orgânica completa. Uma outra coisa muito boa que acontece é um bem-estar muito grande. A pessoa sente que ela está bem, ela está otimista, parece que ela capta as coisas mais rapidamente, ela fica mais criativa, sabe? Ela grava mais facilmente o que ela ouve, parece que ela fala melhor os idiomas que ela falava antes e já tinha quase esquecido, sabe? Então, como o cérebro fica novo e desintoxicado, ele funciona muito melhor do que antes. Se ela teve aftas, mau hálito, seborreia, espinhas, inchaços, dores articulares, isso terá desaparecido ou pelo menos regredido bastante. E assim, uma porção de outros probleminhas que às vezes a gente nem imaginava que pudessem ter algum resultado, também desaparecem. É realmente uma experiência, é uma vivência que todo mundo deveria ter ao menos uma vez, porque dali para frente ele vai querer tê-la sempre.